Olá, vamos continuar a sequência do cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo, como vocês sabem, informações de ciência que o André Luiz trouxe. Mas na lição de 171 até 180, eu peguei alguns trabalhos da Marlene Nobre, que ela é estudiosa do André Luiz, e nas obras dela ela fala. Eu não estou dando o nome das obras, porque todas as obras dela ela vai falar, vai citar o André Luiz e vai citar colocações. Então, nas várias obras dela, ela fala sobre esse trabalho. Então, vale a pena ler os livros dela. Inclusive, um dos livros fantásticos da Marlene, ela tem livros muito bons, mas O Clamor da Vida, é muito atual, porque talvez é o livro que fala sobre aborto intencional. Ninguém, talvez, abordou de uma forma científica e tão bela como a Marlene Nobre nesse livro. Mas hoje eu estou falando da lição do metabolismo. Olha o que o André Luiz vai chamar atenção. Ele vai chamar atenção, não é? O André Luiz, no trabalho dele, que na natureza é muito importante a ordem, a beleza e a auto-organização. O Emmanuel também vai chamar muita atenção disso. Por milênios de século, o princípio inteligente aprendeu a assimilar a clorofila, consumindo energia luminosa, no qual elaborou matéria orgânica e aprendeu a desprender oxigênio, elemento essencial na atmosfera terrestre. Outras vias foram experimentadas, como as bactérias praticando a quimiossíntese, utilizou a energia química para sobreviver. Os milênios transcorreram devagar, como diz o André. Houve repetições infinitas para que as conquistas fossem bem sedimentadas. E, finalmente, a crisálida da consciência especializou-se na produção de enzimas, por isso que o problema da alimentação veio primeiro. Especializou na produção de enzimas. Isso custou muito o princípio inteligente aprender a trabalhar, a produzir as enzimas, porque a enzima vai ser base, inclusive, para a formação das proteínas, com os quais passou a produzir protídeos, glicídios, lipídios e outras substâncias necessárias ao metabolismo. Quantas substâncias ele foi preparando porque era necessário. Do mesmo modo, aprendeu a fabricar também hormônios de crescimento e vitaminas diversas. Ao atingir o Paleolítico, a mente do homem passou a controlar mais de perto o próprio corpo físico, construindo sob a tutela e o auxílio de incessantes construtores espirituais. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Passando a administrar, então, os processos metabólicos. É o espírito que passa a administrar isso, os processos metabólicos, coordenando seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, parte da célula que conjuga mais de perto as forças das forças físicas e espirituais. Os instrutores consideram os mitocôndrios como acumulações de energia espiritual. Olha o que é que ele está dizendo. Os instrutores consideram os mitocôndrios como acumuladores de energia espiritual, por intermédio dos quais a mente transmite ao corpo físico todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito por ela própria, libertada nos processos endotérmicos, mantenedores da biossíntese. Assim, olha o que é que ele vai dizer no fim, o André Luiz. Assim, o espírito aprendeu a fabricar as substâncias de toda a natureza para controlar as suas funções. Ele aprendeu a fabricar as substâncias de toda a sua natureza para controlar as suas funções. Todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive da renovação permanente das células, as prostrações do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transe mediúnico são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascida através dos impulsos determinantes da mente. Então, esse metabolismo é o princípio inteligente
que aprendeu a fabricar as substâncias que ele precisa, desde as enzimas até os hormônios, que ele precisa para as funções dos seus órgãos. E ele controla toda esta fabricação e essa distribuição. Então, o metabolismo é uma das partes primárias lá dos seres. A reprodução, ela vem depois, principalmente a reprodução sexuada, que precisou do núcleo das células. Isso custou, segundo André Luiz, 1.600.000.000 para as células eucarionte, procarionte sem núcleo se transformar numa célula eucarionte. São informações muito profundas que o André Luiz está deixando para todos nós. Até o próximo encontro nessa série, o André Luiz, o cientista espiritual.